pastor, amigo e companheiro de Deus é ferido, as ovelhas se dispersam, e assim dizendo, eu não transfiro nada para ninguém. Eu digo que no século XX não houve nenhum pastor que tenha sido um susto maior para as ovelhas do país inteiro do que eu, que tinha sido luz de bênção e farol dos naufragados e acolhedor de milhões, e que agora, com o mau exemplo do meu modo de me separar, e eu digo isso, podendo nem isso falar, porque faz tantos anos, mas eu sou um homem que quero que as lições da vida sejam aplicadas na vida. Então, eu sei o mal que fez. Quando eu fui ferido, primeiro ferimento, segundo ferimento, terceiro ferimento, e as ovelhas foram dispersas. E o ano 2000 já começou de um outro modo, um vácuo. Uma terra que foi ficando vazia, sem cuidado, sem profecia. Só havia moveres e ventos e invenções atrás de invenções. E nada de enfrentamento. E os que podiam fazê-lo mergulharam em frustrações sobre frustrações e foram se afogando em frustrações e em depressões e em vontade de morrer. É absolutamente importante para minha alma seguir esse pastor, amigo de Deus, assim como é absolutamente essencial que, se eu quero ser pastor, eu seja segundo Jesus, que disse: assim como eu fui o bom pastor, seja um bom pastor. E se você me ama, cuide das minhas ovelhinhas. Porque as ovelhas, do contrário, se tornam dispersas. Segunda realidade em torno desse pastor ferido e as ovelhas dispersas, é porque isso leva o povo na direção do juízo. Como diz o verso 8, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. 2/3 delas serão eliminados e perecerão. Esse vácuo cria espaço para todo tipo de loucura. E as ovelhas sem referência começam a ser dizimadas, são pescadas em arrastões de perversidade, perecem na fé, na esperança, na pureza do crer, se tornam malandras, vão perdendo o temor do Senhor. Infelizmente, é isso que acontece, e se abismam no perecimento, no juízo. A terceira realidade que se deve indicar quando o pastor amigo de Deus é ferido é uma adversativa de esperança. E me dá vontade de dizer aleluia. E se você quiser dizer um aleluia comigo, bote corações ao alto em todas as plataformas. Todas, YouTube, Facebook, Instagram, todas as que tenham corações ao alto, você ponha e diga e dê seu aleluia, baseado nessa adversativa. Mas
O Deus do pastor ferido volta-se para os pequeninos. Repita comigo, corações ao alto. Mas o Deus do pastor ferido volta-se para os pequeninos, assim como você está experimentando a maravilha dessa graça de Deus, porque no meio do nada, da total falta de referência, o Senhor, Ele mesmo, sozinho, voltou-se para você. E que coisa mais linda! O pastor voltou-se para você, o pastor do pastor, Deus do pastor ferido, voltou para as ovelhas, para os pequeninos que pereciam, machucados, frustrados. Aleluia! Louvado seja Deus! Coisa linda! Mas o Deus do pastor ferido volta-se para os pequeninos. Olha o verso 7 no final, o que diz: mas eu volverei a minha mão para os pequeninos. Vai ficar esse vácuo, mas eu mesmo, no meio do vazio, voltarei a minha mão na direção dessas ovelhas feridas, dos pequeninos machucados pela machucadura do pastor. E ele mesmo foi quem veio fazendo isso de volta, a começar do meu coração e atingindo o seu também, sarou o meu, e sarado das feridas, a palavra dele começou a sarar o seu e o de muitos e muitos, feridos pelas machucaduras de outras tristezas, de outras decepções, de outras falências, do encontro com outras tristezas. Você sabe, Deus sabe. E olha só, aqui no verso 8, no final dele também tem essa adversativa maravilhosa. Mas a terceira parte restará. Mas a terceira parte será preservada. Essa é a adversativa do Deus, do pastor ferido, porque ele mesmo volta-se para os pequeninos e os guia e os preserva. Preserva os sinceros de coração. Aí vem uma quarta realidade, que está aqui, e que nos ensina que o processo de produção de um rebanho guiado por Deus é descrito no verso 9 como tendo que ter pelo menos 2 elementos fundamentais. Olha só. O primeiro elemento fundamental, que vai aparecer aí como o primeiro ponto desse quarto ponto, é que trata-se de um rebanho forjado no fogo. O rebanho forjado no fogo, como é o seu caso, que já se decepcionou, já se ferrou, já quebrou a cara, já pagou o dízimo da mentira milhões de anos, já teve vontade de vomitar com tanto engano, com tanta hipocrisia, que ficou ateu. Tem muita gente aqui que há 14 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, falava comigo, mandava e-mails para mim se confessando ateus. Só depois de algum tempo é que o cara dizia: não, eu sou filho de pastor, mas papai estava
estava pegando as garotinhas da igreja, porque a mamãe transava com um garoto da banda, com o crooner gospel da nossa banda, ou isso, aquilo, ou milhões de histórias. Milhões. Literalmente, no meu site, eu deixei registradas umas 2.000 ou 3.000 cartas dessas, de todos os tipos. Então, eu sei a viagem de dor, de frustração, de sofrimento, de perda da fé, de tudo que acometeu você, do cinismo, do sarcasmo, ou da frieza, ou da raiva, ou do sentimento de engano que acometeu seu coração. E você disse, meu Deus, para que isso? Por que que eu tive que nascer nessa geração apocalíptica, nessa igreja da apostasia, na religião, outra vez, das cruzadas, do ódio contra os islâmicos, do ódio contra os seres diferentes de todos os tipos, é ódio. Só aceita a uniformidade. O que não é como a uniformidade, o que não preenche as características morais do nosso arianismo religioso e fascista, tem que ser combatida. É esse o espírito que tomou conta, e você diz, por que eu tive que nascer nesse tempo? Mas olha, você vai descobrir logo, logo, e alguns já descobriram, como hoje eles valem mais do que 1.000 deles há 20 anos atrás. No entendimento, na compreensão, no discernimento, na raiz profunda, na paz, na maturidade, porque foram forjados no fogo. O que se torna precioso para Deus, esse remanescente no meio da apostasia, quando o evangelho foi ferido. Nos nossos dias, o pastor ferido é o evangelho ferido. E são também pastores que pastoreavam como amigos e companheiros de Deus, que foram feridos. E aconteceram muitas coisas. E eu fiz questão de começar de mim. E aí, você vai descobrir como é bom passar pelo cadinho, pela provação. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não me troco hoje por milhões da mesma vida que eu tive no passado. Tem gente que olha para mim e não entende porque só avaliam a vida por números e quantificações. E eu era o cara dos grandes números e das grandes quantificações aos milhões. E hoje não é como era antes. No entanto, se o que importa sou eu, antes de salvar o mundo inteiro, sou eu, é a minha alma, eu quero te dizer o que aconteceu depois, no meio do fogo, da fornalha, na cova dos leões, no ódio de tantos e de todos os lados e de todos os níveis, num tipo de opressão tão intensa e de todas as dimensões, não só históricas, mas espirituais, de principados e potestades oportunistas. E aquela luta, aquele fogo, a travessia daquele Hades, e andando, e andando, e andando, e andando, e andando, crendo na fidelidade dele, no amor dele, e no poder dele de me forjar, de me refazer, como se diz aqui no verso 9,
Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. É uma coisa linda, porque a prata continua sendo um dos metais mais importantes do planeta. E durante a história humana inteira, ela teve um valor indizível e houve tempos em que ela teve muito mais valor do que o ouro. Porque ela se tornou símbolo de moedas, de dinheiro, era prata. Judas não recebeu, Jesus, 30 moedas de ouro, mas 30 moedas de prata, que era o que de melhor se tinha para dar e de mais valor. Prata. E para ela virar essa coisa preciosa, ela tem que passar pelo fogo, muito fogo, para sair toda a jaça e ficar só e exclusivamente a prata. Essa imagem que se usa, essa terceira parte, sobreviveu ao vácuo do pastor ferido, de cuja parte você faz. Não se admire por estar passando pelo fogo, porque você está sendo purificado de todas as absorções malignas que você já absorveu. Farei passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, que é colocado no cadinho, e você o purifica no fogo, no cadinho, até que ele se transforma naquele material precioso. Ele tem que ser acrisolado, ele tem que passar pelo crisol, pelo cadinho, no fogo. É daí que vem a palavra acrisolar. É dessa porção, desse bocado, desse cadinho, no qual a gente põe o ouro para purificá-lo. É no crisol, é daí que vem a palavra acrisolar. É daí que vem a palavra crisálida. Tudo isso é processo de transformação, de metamorfose, de purificação, de gestão de uma nova vida, de explosão dela, como de lagarta em borboleta. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Como você está aprendendo que em qualquer lugar você invoca o nome de Deus e anda em espírito e em verdade, e você vai descobrindo que a comunhão com Deus pode ser algo ininterrupto, você pode ser amigo dele, companheiro dele, viver sem interrupções, sem encontros marcados, mas andar com ele. Ele é o Paráclito, é aquele que anda comigo. Eu estou convosco todos os dias, sempre. Então, esse grupo invocará o meu nome e eu o ouvirei e direi: é o meu povo. Eu acho isso tão bonito. Eles vão invocar o meu nome e Deus diz, e eu direi: é o meu povo. É o meu povo. Quando você é forjado e deixa toda essa jaça de lado,
fica com a pureza simples de Jesus e do Evangelho e aceita o forjamento, o processo de purificação, de crisálida, de crisol, de transformação. O que acontece é isso. Você fala e ele diz: é o meu povo. Eles ouvirão a minha voz e eu ouvirei a deles. Eles me conhecerão e eu os conhecerei. É o meu povo. E olha o que diz aqui: direi ao meu povo, e o meu povo dirá: ó Senhor, o Senhor é o meu Deus. Essa é uma coisa maravilhosa, gente. Você chegar nesse nível onde é o tempo todo, onde não é domingo, não é sábado, não é num lugar, não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, não é em lugar nenhum, e é em todo lugar. Em todo lugar, no banquete, é no aniversário, é na sinagoga, é na congregação, é na oração, que pode ser em casa, pode ser numa praia, pode ser na beira de um rio, pode ser no entrar no quarto e dobrar os joelhos diante do seu Pai que vem em secreto. E você vai dizer: ó meu Deus, e ele vai dizer: é o meu povo, é o meu filho. E você vai dizer: tu és o meu Senhor. Aí, gente, aí você pode atravessar a história inteira sem nunca mais ser escandalizado. É o que eu ia dizer e vou dizer aí do 4:2 que o Braulio vai botar, mas eu fiquei com o coração impregnado dessa palavra. Aí no verso 9, na segunda parte, diz que isso produz intimidade com Deus. Foi o que eu acabei de dizer. Invocarão o meu nome e eu ouvirei e direi: é o meu povo. E ele, o meu povo, dirá: é o Senhor meu Deus. Isso é o que gera esse forjamento, essa gente que virou ouro, virou prata no cadinho da graça de Deus, que não depende mais de processos e sistemas, que aprendeu Deus em espírito e em verdade. Isso produz intimidade. Senhor Jesus, que essa palavra tenha encontrado agasalho simples no coração de todos os que a ouviram. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. E essa palavra foi cheia do teu amor e da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.